Um único golpe. Era tudo o que Mike Tyson precisava. Seus punhos transformaram adversários, campeões e lendas em simples reprises de melhores momentos. Um único golpe era suficiente. Hoje você vai ver os socos mais devastadores de Iron Mike Tyson. A primeira defesa de título de Mike Tyson foi contra o medalhista de ouro olímpico Tyrell Biggs, um peso pesado alto e técnico que muitos acreditavam ter o estilo perfeito para frustrá-lo. Durante 2 rounds, Biggs boxeou recuando, lançou jabs e tentou manter Tyson afastado. He has found a pattern, actually bobs in a pattern. He can't get into that. Good shot by Tyson. Another left hook. For 5 rounds. Mas Tyson era implacável. No 7º round, a punição já era demais. E Tyson terminou com um direto brutal, seguido de um gancho curto de esquerda. Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. Biggs desabou no ringue, ensanguentado e derrotado. Foi uma declaração para o mundo do boxe. Tyson não era apenas um jovem campeão. Era uma máquina destruidora, capaz de desmontar lutadores de elite com facilidade. E por mais devastador que tenha sido aquele final, o caminho para a coroa já havia sido pavimentado meses antes. Com um nocaute tão brutal que o coroou como o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. Um dos finais mais memoráveis de Tyson aconteceu em 1986, contra Trevor Berbick, onde um gancho de esquerda relâmpago o transformou no campeão dos pesos pesados mais jovem da história. Berbick tentou resistir, mas a velocidade e a agressividade de Tyson foram avassaladoras. Um gancho limpo o mandou para a lona, e quando tentou se levantar, suas pernas não o sustentaram. O árbitro não teve outra opção a não ser parar a luta. E com apenas 20 anos, Tyson foi coroado campeão mundial dos pesos pesados. Seu reinado de destruição só começava. À medida que a lenda de Tyson crescia, também cresciam os nomes daqueles que achavam que podiam detê-lo. Um deles foi um ex-campeão dos pesos pesados, e descobriu da forma mais dura o que significava sentir o poder dos golpes de Tyson. Em janeiro de 1988, o ex-campeão Larry Holmes saiu da aposentadoria para testar o jovem destruidor. Larry to throw Tyson off balance by shifting left and but the old Larry Holmes would have been snapping the left hand off. And Mike counters by throwing 4 or 5. No 4º round, Larry Holmes já havia caído 2 vezes, cada queda mais violenta que a anterior. Could not continue that round after round. Oh, a big right, and in comes Mike. There was a big right hand. Larry's down again. Mas Tyson guardou o melhor para o final. Um direto de direita encerrou a luta na hora. Hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's gonna hang on. Or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all. O árbitro nem sequer tentou contar. A luta foi interrompida. E a carreira de Holmes terminou no chão, prova de que nenhum homem, por mais respeitado que fosse, podia resistir a um golpe limpo de Tyson. E esse nocaute não foi a única prova contra rivais de elite.
Nesse mesmo ano, Tyson aplicou um dos nocautes mais rápidos e icônicos da história dos pesos pesados. Em junho de 1988, o mundo foi testemunha de um dos nocautes mais rápidos em uma luta de campeonato. Mike Tyson enfrentou o invicto campeão legítimo Michael Spinks, em uma luta promovida como de uma vez por todas. Spinks mal teve tempo de se ajeitar no ringue quando Tyson o atacou. Um direto devastador o mandou ao chão imóvel, em um dos nocautes mais rápidos da história de uma disputa de título mundial. Ele nunca se levantou da contagem. Em apenas 91 segundos, Tyson acabou com a carreira invicta de Spinks e consolidou sua reputação como o socador mais temido do planeta. Mas mesmo antes de Spinks, Tyson já havia forjado sua lenda esmagando uma série de adversários, incluindo um gigante que acreditou que seu jab seria suficiente para mantê-lo sob controle. Em julho de 1989, Tyson defendeu sua coroa indiscutível contra Carl "The Truth" Williams. Mais alto, com maior alcance e confiante no jab. Williams achava que podia neutralizar a agressividade de Tyson. Mas em poucos minutos, a verdade veio à tona. Tyson se abaixou sob um jab e respondeu com um gancho de esquerda relampejante. Williams caiu com força, incapaz de se recuperar. O árbitro parou a luta na hora. Mas Tyson não apenas desmontava seus rivais, às vezes ele os destruía de formas que deixavam cicatrizes permanentes, como na noite em que quebrou o nariz de Jesse Ferguson. Em fevereiro de 1986, Tyson enfrentou Jesse Ferguson, um adversário duro que prometia colocar à prova o jovem nocauteador. But Ferguson is standing still and allowing Tyson to shell. If form hold. Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. Durante alguns rounds, Ferguson resistiu até que Tyson encontrou o golpe que procurava, um uppercut de direita brutal que atravessou sua guarda e quebrou seu nariz instantaneamente. O sangue escorria enquanto Ferguson desabava e o árbitro fazia a contagem. Ele se levantou, mas já estava acabado. A luta foi interrompida pouco depois. Ferguson's nose, Jim. He is in desperate trouble. He will not last much longer. And gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. And Jesse Ferguson barely made it out of round 5. Ferguson, he must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. Esse uppercut não foi apenas um golpe de nocaute, foi uma arma de destruição. Tyson mostrou que podia terminar uma luta com um único golpe, mesmo contra um veterano resistente. E se o nariz quebrado de Ferguson foi brutal, o que Tyson fez com Alex Stewart foi ainda mais devastador, porque a luta quase terminou antes de começar. Em dezembro de 1990, Tyson enfrentou Alex, o Destruidor Stewart, um socador perigoso com uma das maiores taxas de nocaute da divisão. Mas contra Tyson, os apelidos não significavam nada. Desde o primeiro toque do gongo, Tyson devorou. Um gancho de esquerda devastador balançou Stewart, seguido por uma combinação brutal que o mandou para a lona no primeiro round. Try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. O árbitro iniciou a contagem, mas a luta já estava terminada. O Destruidor
foi destruído em menos de 2 minutos, mais um nome adicionado à interminável lista de nocautes de Tyson no primeiro round. Stewart não foi o único a sofrer com a força dos golpes de Tyson. Uma década depois, Andrew Golota também viveu um pesadelo. E não foi por uma decisão, mas sim pelo impacto esmagador dos golpes mais ferozes de Tyson. Em outubro de 2000, Mike Tyson subiu ao ringue contra o polonês Andrew o açougueiro polonês Golota. Desde o primeiro round, cada golpe de Mike Tyson tinha más intenções, e um deles mudou tudo. Esse único soco devastador quebrou a mandíbula de Golota, mas o mais impactante ainda estava por vir. No final do segundo round, Golota desistiu. Não por uma lesão, não porque o árbitro interveio, mas porque não aguentava mais nenhum segundo, diante do homem com os punhos mais devastadores do planeta. E contra outro adversário que ousou ficar de frente para ele, Tyson demonstraria a mesma verdade, com um direto brutal que resolveu uma amarga revanche. Em junho de 1991, Mike Tyson enfrentou Donovan "Razor" Ruddock pela segunda vez para encerrar uma rivalidade acirrada. Ambos prometeram uma guerra e durante 2 rounds trocaram bombas. Então Tyson encontrou a brecha. Um poderoso overhand de direita passou pela guarda de Ruddock e o derrubou na lona. O público explodiu durante a contagem do árbitro. E Ruddock se levantou cambaleando, sabendo que a luta estava escapando de suas mãos. Esse único golpe definiu a revanche e deixou claro para o mundo que o poder de Tyson não só vencia lutas, mas também encerrava rivalidades. Em maio de 1986, Tyson enfrentou James "Quick" Tillis, um veterano astuto que se tornou o primeiro a levar Tyson até a decisão dos juízes. Mas até em uma luta decidida nas papeletas, Tyson encontrou uma maneira de deixar sua marca. It takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round 1. Then in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. No quarto assalto, Tyson avançou com um gancho curto de esquerda que mandou Tillis para a lona. Was distracted before he got punched. Again, he lunges and it gets caught. The left hand. Tillis se levantou, mas aquela queda deixou algo claro. Mesmo quando Tyson não conseguia o nocaute, seu poder sempre estava a um golpe de mudar a luta. Grabs him behind the head. Tillis landed a left. Didn't seem, Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson might as well. It was inevitable that he clinches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a... See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Para Tillis, chegar à decisão foi uma vitória moral. Para Tyson, apenas mais uma noite provando que ele era o socador mais perigoso do boxe. E se um único gancho podia derrubar um veterano? Suas combinações no corpo e na cabeça podiam desmontar completamente um adversário. E o próximo gigante descobriria isso da pior maneira. Em agosto de 1986, Tyson enfrentou o enorme desafiante cubano José Rivalta, um dos adversários mais duros do início de sua carreira. Durante 10 rounds exaustivos, Rivalta suportou o castigo de Tyson e continuava voltando. Just tremendous body shots and what an uppercut. Listen, but you gotta time it.
running like Green. Mas o momento mais doloroso chegou no segundo round, quando Tyson acertou um gancho no corpo que paralisou o Rivalta, seguido de um uppercut de direita no queixo que o mandou ao chão. He's making. He's throwing his jab, and at times it lands, but you notice the way that it comes back. Comes back slow and it drops. So counter right hand by Mike Tyson is invited. And there was A punição continuou por mais 9 rounds. Official, unofficial judge here. Stain his fury. I don't want to expect too much from a ball game. It's a combination. No 10º round chegaria a sentença. Oh, what a shot! And Rivalta's He knew, he said, yeah, hell yeah. That's a fighter. E se aquela queda foi brutal, o que Tyson fez com Ed Richardson foi ainda mais rápido, porque tudo terminou com o primeiro golpe. Em sua 12ª luta profissional, Ed Richardson achou que podia testar o jovem Tyson. Em vez disso, a luta terminou antes mesmo de começar. O primeiro golpe de Tyson, um devastador direto de direita, mandou Richardson à lona. Ele se levantou, mas o próximo golpe definiu seu destino. Foi o 6º nocaute consecutivo no primeiro assalto de Tyson, um lembrete brutal de que um único golpe podia encerrar qualquer luta. E se um bastou para Richardson, Michael Johnson aprendeu essa mesma lição ainda mais rápido. Em setembro de 1985, Michael Johnson subiu ao ringue com Tyson e mal durou meio minuto. Tyson entrou na curta distância e lançou um cruzado de direita devastador direto no queixo de Johnson. Esse desabamento foi imediato, e a luta terminou em apenas 39 segundos. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Foi um dos primeiros nocautes de Tyson, um aviso para a divisão. Mesmo sendo um adolescente, ele já podia acabar com as lutas antes de começarem. E à medida que sua carreira avançava, esse mesmo poder continuou produzindo nocautes antológicos, incluindo um gancho perfeito contra Steve Zuski. Em março de 1986, Tyson entrou no ringue com um recorde perfeito de 18 vitórias e 18 nocautes. O mundo sabia que Steve Zalski não duraria muito. John Frank, Mike Perkins got anywhere he can. Zalski reddened under while the round card girl was still stepping down. Tyson comes out. Steve Zalski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is reddened. No terceiro round, Tyson encurtou a distância e lançou um gancho de esquerda, perfeito no queixo. Zalski desabou sem conseguir continuar. Foi Tyson em estado puro, explosivo, preciso e devastador, e enquanto o nocaute em Zalski foi limpo, o em Robert Coley foi ainda mais rápido. Um dos assaltos mais fulminantes de sua carreira. Ao longo de sua carreira, Tyson ganhou fama de acabar com as lutas antes mesmo de começarem. Contra Robert Coley, levou apenas alguns segundos. Ele começou com um gancho de esquerda fulminante, lançado com precisão cirúrgica. Coley caiu e não se levantou antes da contagem. Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. Foi um dos nocautes mais rápidos de Tyson no primeiro assalto, outro nome riscado em menos de um minuto. E se a derrota de Coley foi rápida, o retorno de Peter McNeely em 1995 demonstrou que mesmo anos depois, a fúria de Tyson no primeiro round continuava intacta. Após cumprir pena na prisão, Tyson voltou ao ringue em agosto de 1995, contra o desconhecido desafiante Peter McNeely. Muitos se perguntavam se Tyson ainda estava lá. A resposta veio em menos de um minuto. McNeely avançou imprudentemente, e Tyson o recebeu com um direto brutal que o mandou direto para a lona. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. Em menos de 90 segundos, Peter caiu 2 vezes diante dos golpes característicos de Tyson.
Tyson seeming to just already been down. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up, and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. Seu corner já virou bastante. E jogou a toalha antes que ele sofresse uma terceira queda brutal. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? The round's still going on. Correct. That was not correct. That was not correct. Tão rápido assim, o retorno de Tyson ficou completo. Um só golpe bastou para mostrar ao mundo quem ele era. De derrubar gigantes a destruir lendas, os punhos de Tyson reescreveram a história dos nocautes.